Deus já tem falado conosco nessa noite? Amém, irmãos? Você consegue, você percebe a presença de Deus? Amém. Quando você veio para esse culto nessa noite, o que você colocou no seu coração? Qual o propósito de você estar aqui nessa noite? Eu estarei lendo esse texto e vamos orar. E que Deus fale aos nossos corações. Amém? Verso 1 diz assim, até o verso 7. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde se achava Lázaro, o que falecera, a quem Jesus ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta o servia. Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento, de um nardo puro, de muito valor, ungiu aos pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro daquele unguento. Então um dos discípulos, Judas, o Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vende esse unguento por 300 dinheiro e não se dê aos pobres? Ora, ele disse isto não porque tinha cuidado com os pobres, mas porque era ladrão, tinha a bolsa e tirava dali o que se lançava. Verso 7. Disse-lhe Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Fecha os teus olhos. Pai querido, Pai amado, o Senhor sabe do meu coração. Somos inseguros, ó Deus, mas queremos pedir ao Senhor que nesta noite o Teu Espírito Santo invada a nossa vida e o que é humano, Senhor, dê lugar ao espiritual, ao sobrenatural do Senhor. E como o Senhor falou ao meu coração nessa palavra, Senhor, de forma poderosa, profunda, o Senhor fale aos corações dos Seus filhos aqui nesta noite. Sabemos, ó Deus, que vivemos em dias de muita luta, de muita angústia, de muitas perdas, de muito sofrimento. Por isso nós te pedimos nesta noite, aquieta o nosso coração, traz paz à nossa alma e traz cura ao nosso corpo. E alegra-nos, ó Deus, com a Tua presença. Que o Teu óleo seja derramado sobre cada cabeça aqui nesta noite, Pai. Que haja uma unção diferente aqui nesta noite. Que o Teu Espírito Santo possa prescutar cada coração, Senhor. E trazer uma palavra de consolo e de conforto. De renovação, Senhor. Ao ânimo dos Teus filhos. Que a graça do Senhor que nos basta, que nos é suficiente, esteja conosco. Visita os nossos irmãos que estão nos ouvindo agora em seus lares. Deus, muitos estão acamados, desesperados, ó Deus, e preocupados. Mas nesta noite nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, crendo que é o Senhor que cuida de nós. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite dependentes do Senhor. Sara, cura, liberta, salva, abre portas nesta noite. É o que nós oramos e pedimos, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Assente os irmãos. Nunca estou tranquilo sobre o púlpito, viu, irmão? E às vezes a gente ora para Deus tirar isso da gente, eu acho que Ele não tem interesse, né? E a gente vem.
A mão está gelada, mas eu sempre digo que o coração está fervoroso. Eu acho que isso não acontece com o pastor Jesus, né? Nem com o pastor Josué. Né, pastor? Eu gostaria que Deus, nessa noite, falasse aos corações dos irmãos como falou o meu nessa palavra. E se a gente conseguir sair daqui entendendo, né, como eu entendi o que Deus falou comigo nessa palavra, já vai ser muito bom. O texto desta noite, irmãos, é o capítulo 12 de João. E nós sabemos que o capítulo 11 é o capítulo da ressurreição de Lázaro. Eu li algumas vezes esse capítulo e algumas dezenas de vezes esse que vou pregar. E há uma recomendação no capítulo 11, lá no começo, quando Jesus, estando na Judeia, ele disse: partamos agora, vamos subir para Jerusalém. E os discípulos chamam a atenção de Jesus, dizendo: mas Jesus, não é perigoso? Não há uma ameaça, não há um conspirar de morte contra o Senhor? E Jesus disse: é necessário que eu suba, eu tenho que ir. E lendo hoje esse texto do capítulo 11, uma pessoa motiva os discípulos a subir. Eu fiquei interessante esse texto. Quando Tomé disse: então vamos e morramos. Tomé fala tão pouco na Bíblia, né, irmãos? Mas ele aparece no capítulo 11, quando Jesus disse: vamos a Jerusalém e vamos fazer um milagre na vida de um amigo. E os discípulos disseram: não, é muito perigoso. Tomé disse: o senhor vai, eu vou, então nós vamos e morramos com o Senhor. E ele sobe para visitar aquele amigo. E você sabe o resultado dessa visita. Mas no capítulo 12, Jesus vai a uma ceia, a uma mesa farta. E no verso 1 diz que era sábado, esse dia. Jesus esteve 6 dias antes da Páscoa, então era sábado. E quando você lê esse texto e olha para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava cumprindo tudo quanto os profetas haviam falado a respeito dele. Jesus vai para Jerusalém. E a partir desta ida ele não se retira mais. Porque quando o cordeiro era preparado para o sacrifício, Êxodo capítulo 12, antes que houvesse a Páscoa, ele tinha que estar à parte ali por 6 dias, sendo observado. E até nisso Jesus cumpriu essa profecia. Como Cordeiro de Deus, ele desceu. E ele foi. E ele foi para Betânia. E o objetivo dele era participar da Páscoa, que aconteceria 6 dias depois. Jesus estava então à sombra da cruz. No capítulo 11, Jesus declarou que a alma dele estava profundamente perturbada, porque ele sabia o que lhe aguardava. E ele chega a orar a Deus, dizendo: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade, porque para isto eu vim. E ele desce para Betânia e vai a um jantar após esse milagre. E há um engano aqui, irmãos. Você pensa que Jesus estava na casa de Lázaro. Ele estava em Betânia. Mas quando você vai para o capítulo 14 de Marcos, você descobre que ele estava na casa de um Simão, conhecido como Simão o leproso. E que alguns dizem ser aquele cara alcançado por Jesus dos 10 leprosos. Não há uma confirmação, mas alguns dizem que ele era de Betânia. E foi na casa dele que aconteceu esse jantar. A palavra Betânia, irmãos, quando você pesquisa a Bíblia, o Novo Testamento, ela é citada por 12 vezes. E por pelo menos 3 vezes, Jesus esteve nessa cidade. E eu fiquei perguntando por quê.
E se eu der conta de responder isso para os irmãos, meu coração vai estar feliz. Por que que Jesus amava estar em Betânia? E o significado desse nome está nos últimos versículos que lemos. Quando Judas aparece no texto dizendo: poderia-se ter vendido esse nardo de pesado valor no grego, de altíssimo custo, por 300 denários, por 300 dinheiro, um ano de trabalho de um trabalhador, e feito dezenas de cestas e distribuído entre os nossos irmãos de Betânia, entre os pobres de Betânia, não é isso? Obrigado. Porque a palavra Betânia, quando você pesquisa, significa casa do pobre. E eu falei, por que que Jesus gostava tanto de estar nessa cidade? Por que que Jesus esteve lá por 3 vezes? Por que que Jesus, à sombra da morte, à sombra da rude cruz, o seu maior desafio, a sua maior obra, ele quis estar em Betânia, casa do necessitado, casa do pobre. Não era uma cidade bela? Havia tantas outras tão belas. Jesus quis estar ali. Perguntando essas coisas para Deus, a resposta é: Deus não olha para o seu status, para a sua posição social. Deus não está nem um pouco importando ou sendo atraído pelo seu carro novo, pela sua casa bela, pela sua conta bancária cheia. Deus está à procura de um coração contrito. O louvor que agrada a Deus, o sacrifício que agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito. E o tema desta pregação de hoje é um coração cheio de gratidão a Deus. Jesus vai à casa de Simão. Simão, alguns historiadores dizem, ser aquele único leproso que voltou e fez o quê? Agradeceu. E nesse texto tem um outro coração agradecido a Deus, o de Maria. Nós vamos ver no texto. Por que será que Jesus amava tanto estar em Betânia? O que atraía Jesus para aquela cidade, irmãos? Fazendo essas perguntas, eu gostaria que você pensasse o que atrai Jesus para dentro de sua casa. Por que Jesus tem prazer em estar em seu lar? Quantos tem Jesus na sua casa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por que que Betânia atraía Jesus? Por que que Jesus gostava de estar naquela cidade de pobre? Alguma coisa atraía Jesus. Há um princípio na Bíblia que diz que o que nós semeamos, Gálatas capítulo de número 6, diz que o que nós semeamos, isso nós colhemos. Parece que aquela família semeou alguma coisa na vida de Jesus. Sim ou não? Jesus esteve pelo menos 3 vezes em Betânia. E isso foi suficiente para que aquela cidade fosse amada por ele, e em especial uma família. A família de Lázaro. A família de Marta
e a família de Maria. Quando você lê Lucas capítulo de número 10, Jesus parece fazer a primeira visita em Betânia. E aquela visita foi a visita do encontro de Maria com Cristo. Porque quando Jesus chega, Maria abandona tudo e se assenta aos pés de Jesus. O Neto já pregou essa palavra e eu me lembro. Existe algum lugar melhor para nós estarmos? Será que haveria um lugar melhor para que o homem estivesse do que os pés de Jesus? Pastor Jesus pregou no domingo passado que o melhor lugar de se estar é dentro da vontade de Deus. E eu apresento nesta noite um lugar maravilhoso para se estar, aos pés de Jesus Cristo. Enquanto Maria assistia a palavra aos pés de Cristo, Marta corria e servia, e corria e servia, e corria e servia. E ela se preocupou e chegou a Jesus e disse: não te dá que eu te sirva só? Peça a Maria para que deixe de ser folgada, né? Ser acomodada e que se levante e me ajude a servir a multidão. Jesus disse o quê? Maria escolheu a melhor parte, a qual nunca lhe será tirada. Nos céus nós vamos ouvir muita palavra de Deus, irmãos. Passa daqui para lá. Por que Jesus gostava de estar em Betânia? Porque havia pessoas ali que amavam ouvi-lo. Quero atrair Jesus para esse culto aqui nesta noite. Que haja aqui corações ávidos por ouvir a palavra de Deus. Nós chamamos esse primeiro encontro de Lucas capítulo 10... de Maria com Jesus, o encontro da sua salvação. Porque aos pés de Jesus é que nós ouvimos a sua palavra, e é por ouvir a sua palavra que somos salvos. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E nós somos salvos pela graça, e o meio que Deus usa é a fé. Então não tem lugar melhor para ter um encontro com Jesus. Por que Jesus amava estar em Betânia, irmão? Por que na hora da morte Jesus quis estar ali? Alguém já está doido para responder, porque ele estava entre amigos. Alguém mandou um videozinho hoje nos grupos, né? Na hora da morte, com quem você quer estar? Num hospital, numa cama gelada, num UTI, separado da sua família? No seminário eu ouvi uma palavra, há muitos anos isso, sobre sofrimento cristão, era o tema daquele módulo. E o pregador, o ensinador daquela noite disse o seguinte, que ouvi uma criança de 8 anos, está nesse livro, Sofrimento Cristão, e uma criança com câncer na fase terminal da vida. Alguém chegou para ela e disse: o que você gostaria, o que você mais gostaria no momento da sua morte? Você sabe a resposta? Eu gostaria de ter alguém ao meu lado segurando em minhas mãos para eu passar. Então, na hora do sofrimento, na hora da angústia, é bom a gente ter amigos, né? Por que Jesus amava tanto estar em Betânia? Já disse primeiro, porque havia pessoas que amavam ouvi-lo. Por que Jesus gostava tanto de estar em Betânia? Lendo esse texto, eu descobri que Betânia era um lugar de amigos. Quando no capítulo 11, lá nos primeiros versos, Marta e Maria mandam chamar Jesus e disse: vem logo, porque aquele a quem tu amas está enfermo. Por que Jesus amava tanto Betânia? Porque ele estava entre amigos. E lá no texto diz que Jesus era amigo de Lázaro. O texto diz que Jesus era amigo de Maria. O texto diz que Jesus era amigo de Marta. Está lá no texto. E diz nesse momento de dizer que eram amigos, que quando Jesus chega ali, Marta não vai,
Marta corre, Maria não vai, mas quando Maria chega e se prostra aos seus pés, novamente, no capítulo 11, verso 32, ela se prostra aos pés de Jesus. Lá ela ouviu a palavra, lá ela ouviu a salvação. Agora ela ia receber o quê? Um milagre. Tem lugar melhor para receber milagres, irmãos, que não seja aos pés de Jesus? Então Jesus amava estar em Betânia porque havia pessoas que ouviam a sua palavra e amavam a sua palavra. Havia amigos naquela cidade. O que havia em Betânia? Um coração cheio de gratidão. Simão, o leproso, dava-lhe um jantar. E Maria estava ali com seu coração cheio de gratidão. Sim. Ok. Deus, Ele não resiste a um coração grato. Você sabia que a gratidão nada mais é do que uma chave que abre portas para muitos e muitos milagres na nossa vida? Deus ama um coração grato. Quanta tristeza há entre nós pela ingratidão das outras pessoas. Quantas das vezes você não foi um instrumento de Deus em abençoar alguém? E muitas das vezes não recebeu nenhum obrigado. Quantas das vezes você foi hospedeiro, recebeu, abençoou e um dia não pôde, nunca mais esse amigo, abre aspas, fecha aspas, te procurou? Quantas vezes a gente tem que dizer não para alguém que nos procura para um trabalho e perdemos uma amizade? A ingratidão é um pecado, porque a gratidão, ela alegra o coração de Deus. A gratidão é uma chave que você tem na mão para um próximo milagre de Deus na sua vida. Amém, irmãos? E lá nessa reunião, lá nesse dia de ceia, lá em Betânia, havia pessoas com o coração cheio de gratidão. E quando a gente está com o coração cheio de gratidão, a gente faz coisas extravagantes, irmão. A gente age no sobrenatural de Deus. É o que nós vamos ver nesse texto. Então Jesus era atraído para aquela cidade, por quê? Porque havia pessoas que amavam ouvir a sua palavra. Ele era atraído por aquela cidade porque ali era uma cidade de amigos. E Jesus precisava disso, era o momento da morte dele. Ele queria estar perto de pessoas que o amavam, que o apoiavam, pessoas que semeavam na vida dele. Porque o texto diz que ali estava Marta, e Marta, diz o texto, que servia Jesus. Todas as vezes que você acha Marta na Bíblia, ela está fazendo o quê, irmão? O quê? Servindo. Nós tivemos uma palavra hoje pela manhã com a Lei, e ele disse que de tudo que ele falou, uma coisa tocou muito forte no meu coração. Na distribuição dos talentos. Primeiro é distribuído. Depois é feito o serviço. Depois é feito o acerto de conta. E depois é feito a recompensa. Foi a divisão que ele fez hoje. Mas é interessante que aquele que fez um bom trabalho, o Senhor dele chegou para ele e disse: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e sobre o muito, eu vou te pôr. E você sabe qual foi a recompensa? Me chamei a atenção, Deus chamou minha atenção naquele texto. Qual foi a recompensa? Mais talentos, mais serviço. Eu fiquei, Jesus, agora eu começo a entender, como já entendia há alguns anos,
que quanto mais pessoas trabalham na obra de Deus, parece que mais serviço aparece para elas. E o Arnaldo querendo tirar um ano sabático. Eu me lembrei disso na hora, né? E o Josué dizendo: ó, meu tempo terminou. A recompensa foi o seguinte: mais trabalho, mais capacitação, mais serviço, mais obra. A gente olha para a igreja e vê tão pouca gente trabalhando com tanta carga nas costas, né? E eu me vi envergonhado. Em dizer: Senhor, já fiz muito. Já trabalhei por mais de 20 anos em tantos departamentos. 10 anos num, 12 no outro, 15 no outro. Não. E Deus respeita a sua decisão. Mas como Deus ama pessoas que o servem. Que levou Jesus a querer estar em Betânia, porque lá havia pessoas que amavam servi-lo. Quanto mais serve essa igreja, mais amada essa igreja. Marta é um símbolo de serva. E quando você vai para o capítulo 13 desse mesmo livro, Jesus lava os pés dos apóstolos, porque ninguém se pronuncia, ninguém é voluntário naquele ato. Era um cenáculo alugado, não havia anfitrião, ninguém se propôs a lavar o pé de ninguém. Havia uma discussão naquele texto de quem seria maior. E que invadiu o coração dos discípulos não era o serviço, era o orgulho. Jesus pega a toalha e vai lavar. E lá no último versículo daquele texto diz assim: eu vim não para ser servido, mas para servir e dar a vida por muitos. Mas nesse texto Jesus estava amando ser servido. Ele estava em Betânia porque alguém estava servindo. Ele era bem servido em Betânia. Em Betânia se fazia a comida que ele gostava de comer: arroz com piqui. Como é bom estar entre pessoas que nos amam. Como aquilo deu força a Jesus para dizer: agora eu estou pronto para ir para a cruz, porque eu me senti amado. Em Betânia ele era servido, irmãos. A melhor comida. Toda vez que ele ia lá, ele engordava um pouco. Por que Jesus gostava tanto de estar em Betânia? Será que você consegue? Eu li esse texto, irmão, diante de Deus, e fiquei pensando nessas coisas. Cidade pobre de pobre, pobre maré. E Jesus escolhe coisas tão pequenas, né? Uma cidadezinha para estar lá, não pela beleza dela, porque não havia belezas, vamos dizer assim, materiais, havia belezas espirituais, alguém que amava ouvir a sua palavra, havia corações agradecidos, havia pessoas prontas para servi-lo a todo tempo e a toda hora. Não que ele estivesse atrás dessas coisas. O que havia em Betânia? Havia verdadeiros adoradores. Como é que Jesus não gosta de estar num lugar desse? As pessoas amam ouvir a sua palavra. Quantos amam? As pessoas têm um coração grato e a todo momento estão dizendo: glória a Deus, aleluia, obrigado, Senhor. É assim? Quantas pessoas amam servir a Deus? Lá havia gratidão, lá havia serviço. E lá também havia comunhão, porque havia uma mesa posta lá, não havia? Comunhão, irmão. Aonde é que Deus habita? Aonde é que Deus ama estar? Oh, quão bom. Oh, como agradável. Como isso agrada a Deus. Como isso é bom diante de Deus. Que os irmãos vivam unidos.
É como o óleo que é colocado sobre a cabeça no texto. Você sabia que foi? É como o óleo que é colocado sobre a cabeça e desce a barba e vai às orlas do vestido de Arão. É como o orvalho lá no Monte Hermon, que o sol bate e o gelo derrete e vai formando os veios, os regos, os rios, e forma o mar da Galileia, o mar Genezaré. E aquele mar corta o deserto e vai para o Mar Morto. Porque é nesse ambiente de comunhão, irmãos, sentado à mesa com alegria, ouvindo a palavra, sendo grato a Deus, servindo a Deus, é nesse ambiente que Deus ordena a bênção e a vida, diz o texto. Deus ama estar num ambiente de adoração. Betânia atraía Jesus porque as pessoas ouviam a palavra de Deus. Betânia atraía Jesus porque havia corações gratos a Deus, pessoas que amavam servir a Deus, pessoas que viviam em comunhão com Deus. Como que Jesus não vai estar num ambiente desse, irmão? Para fechar, Jesus amava estar naquele lugar porque ali ele era adorado. Deus falou comigo, irmão, bem no finalzinho hoje à tarde, bem no finalzinho. Eu não tinha notado isso aqui, mas Deus falou comigo. Diante de Deus eu vou dizer algo para os irmãos. Ente espiritual desse é que coisas transcendentes, coisas espirituais, coisas extraordinárias acontecem. Maria não estava na casa dela não, irmãos, estava na casa de Simão. E parece que estava numa rodinha só de homens. Quando Maria quebra o protocolo daquela reunião, como algo transcendente, algo extravagante, algo espiritual, e sabe o que ela faz? Antes dela ir para o culto, ela vai dentro da sua casa. Porque o nosso serviço a Deus começa onde? Dentro da nossa casa. A nossa adoração começa onde? Dentro da nossa casa. E ela vai lá dentro da casa dela, num coração cheio de gratidão, e começa a fuçar tudo. Pega uns pingentes de ouro lá, que a mulher gosta disso, né, Arnaldo? E diz, vou ofertar a Jesus. Mas o que ele vai fazer com isso? Como é que ele vai usar isso? Preste atenção, irmão. Mas ela não queria ir ao culto naquele dia sem levar nada, em ato de gratidão, de um coração agradecido a Deus. Quando você saiu de casa hoje, você veio para este culto para fazer o quê? Bom seria que fosse para dar o seu melhor para Deus. Seu melhor serviço, sua melhor gratidão, seu melhor ouvido, sua melhor comunhão com Ele, com os irmãos, e também a sua melhor oferta. Por que não? E ela fuça daqui e dali, né? Bem goiano agora, né, irmão? E caça e vê um trem rendado, um trem pintado, colorido, bordado, um ouro, e diz, o que eu vou levar para Jesus? Eu não posso ir à presença dele tendo mãos vazias. A gente foi, os mais velhos aqui, foi treinado a fazer isso. Nunca vi para o culto sem trazer oferta. E ela descobre lá, escondido num cofre, fechado a 7 chaves, o quê? O nardo de pesado valor, um pequeno frasco de unguento, valia 300 dias de serviço. Imagine 300 dias de serviço do Arnaldo. Estou brincando, viu, Arnaldo? Mas os irmãos não tem dificuldade de calcular, né? Continuam brincando, viu, irmão? Mas falando sério, né?
300 dias de trabalho daquela mulher. Era a vida dela. Era a aposentadoria dela, não havia INSS. Ela não era casada. Quase que perderam o irmão, mas Jesus trouxe ele à vida. Mas ele morreria. Aquilo era para a velhice, era para os dias finais da sua vida. Era tudo quanto ela tinha. Era o de maior valor a sua vida. Pensa aí. O que existe de maior valor lá no seu lar? Não vale a esposa nem os filhos, tá bom? É financeiro. E ela acha aquele nardozinho de pesado valor. Esconde, bem escondidinho. Vai para o culto. E parece que aquele momento ali era um momento só dos homens. E ela entra diante de Deus, irmãos. No finalzinho da leitura hoje, depois de tantas e tantas leituras, Deus me deu uma palavra nisso. Ela sendo uma mulher, jamais poderia tocar em um homem, a não ser casada. Ela sendo uma mulher, jamais poderia ter autoridade de tocar em um homem e muito menos de ungí-lo. E a unção que ela vai fazer, glória a Deus, era uma unção de rei. Como fez com Davi. 2 Samuel capítulo 13. Quando Samuel pega o chifre e derrama sobre a cabeça de Davi, o Espírito Santo toma posse da vida dele. Isso era feito por profetas, feito por sacerdotes, por homens de autoridade espiritual na terra. E ela, como mulher, invade aquele ambiente e derrama aquele unguento sobre a cabeça de Jesus. É espiritual, irmãos. Ela desobedece a alguns princípios humanos e ela não está nem aí. E o verso 7 diz que Jesus deixa fazer isso, porque ela me unge como rei, ela me unge como Messias. Deixa fazer isso, sabe por quê? Porque ela está me preparando para o sepultamento. Você acha que Maria estava entendendo o que Jesus estava falando? Você acha que Maria tinha uma clareza espiritual de que Jesus morreria 6 dias depois? Era algo espiritual, irmão. Era algo transcendente, era algo revelado da parte de Deus. Só quem ouve a palavra de Deus tem um coração grato, vivo por servir a Deus, vive por estar em comunhão com Deus, é que pode e tem condição de fazer um ato memorável de adoração desse. Porque o texto fecha dizendo, escreve aí, que dia é hoje? Estou ficando velho, né? Que dia é hoje? 16 de janeiro de 2022. Um simples servo de Deus vai estar pregando lá na Batista esse texto. É memória, é memorável, é espiritual. Por que Jesus amava tanto estar em Betânia? Será que você compreendeu o que Deus falou? O que atrai Jesus para dentro da nossa casa, irmão? Gratidão. Serviço. Comunhão. Adoração. Faz do seu lar essas coisas. Faz da sua vida esse alvo. Ao mesmo tempo que eu entristeço, não sei como está o coração de Deus, mas o coração de Deus sempre é o coração daqueles que temem a Ele. É o que está em Apocalipse capítulo 3, verso 20. Eis que estou à porta e eu bato. Já viu? Como Deus é maravilhoso, irmão.
Porque nesse texto, aonde está Deus? Pelo lado de fora de muitas famílias. Atraia Deus hoje para dentro da sua casa, irmão. Mude as suas atitudes. Eleja novos alvos. Eis que estou à porta e bato. Como Deus é insistente, né, irmão? Foi expulso de dentro da nossa casa e continua insistindo. Pense os irmãos, se Deus esquecesse de nós, o que seria? Pense os irmãos, se dependesse de Adão voltar para Deus. Adão foi correr de Deus. Não foi Adão que deu o primeiro passo para Deus. Quem deu o primeiro passo foi Deus. Já matando um cordeiro para que nós tivéssemos vida. Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, a você cabe ouvir. A você cabe abrir. Aí ele entra. Aí ele ceia com você, como ceiou com Maria, com Simão, com Marta e com Lázaro. Aí você ceia comigo e eu ceio com você. Feche os teus olhos. Curva a sua cabeça.